me chamo Evaldenir Amaral da Silva, mas geralmente me chamam de Amaral, de Evaldenir ou somente Júnior. Sou músico profissional, já tem um tempo já que eu milito, eu trabalho nessa área, né? E atuo como compositor, como instrumentista, arranjador. Já trabalhei com bastante gente aqui em Campo Grande, já fiz bastante coisa interessante, assim. Ultimamente o trabalho tem aumentado consideravelmente. Todos os meus amigos tocavam violão e eu não tocava. Isso eu tinha 13 anos, aí eu comecei a ficar com inveja, porque todo mundo toca, você tá na roda, todo mundo tocando e eu não tocava. Aí foi aí que eu comecei a estudar o instrumento. Quando eu fiz 15 anos, eu falei assim, olha, mãe, eu quero estudar de verdade, né? Quero aprender a tocar um instrumento. E aí fui para uma escola de música, aprendi a fazer a leitura da partitura, escrever, desenvolvi técnicas. E aí me encantei pelo instrumento, fui estudando, até que em 2000 eu resolvi fazer um curso de música e aí prestei o vestibular para a universidade. Quando a gente tinha um festival, o antigo Festival da Canção aqui na universidade, eu já estava participando com os amigos, esses meus amigos que tocavam e eu não. Nós compomos algumas coisas e aí eu já comecei a produzir. Lá na universidade, estudando e conhecendo outras linguagens, outras técnicas, eu desenvolvi um pouco mais essa área da composição. E aí, desde então, eu tenho feito muitas coisas, inclusive com o professor aqui da universidade. Ele faz as letras, né, a gente senta e vamos compor algumas canções. Eu trabalhei com o pessoal de música flamenca, fazia a direção musical para eles e fazia a questão dos arranjos e, além de tudo, executava o violão, né, o instrumento, que é uma linguagem diferente, que é o violão flamenco, enfim. Depois eu fui trabalhar com o pessoal aqui, com a Jussi Banes, por exemplo, nós fazíamos samba. Depois eu trabalhei com o Gustavo Vargas, fizemos também MPB, bastante MPB. A minha área mais MPB, música instrumental, tive grupos de música instrumental, grupos de músicas de jazz. Eu posso dizer que a minha praia é mais essa questão assim, da música popular brasileira, do instrumental e um pouquinho, às vezes eu piso lá no erudito, mas não é sempre não. Mas eu gosto bastante. A música contemporânea também, eu aprecio bastante. Eu gosto muito da música brasileira, eu gosto muito dos compositores brasileiros. O João Gilberto, que se foi há pouco tempo, era uma referência, ainda é uma referência muito gritante na minha formação instrumentista. Assim, eu ouvia muito ele, o violão dele. Mas para me inspirar a compor tem muita coisa boa, por exemplo, leitura. Eu adoro fazer uma leitura, às vezes uma conversa. O último filme que eu trabalhei agora com a professora aqui da Universidade Federal, Mirella Peoa, eu fiz a trilha sonora para ela, para esse filme, esse documentário, e foi um trabalho que deu um resultado muito interessante, eu gostei muito do resultado. E a inspiração foi simplesmente o roteiro que ela passou para mim, eu fui lendo o roteiro e fui fazendo as coisas, pensando na ambiência que ela havia dito para mim. Quando você entra na rotina, por exemplo, eu vou tocar numa banda e você entra na rotina de ensaio, é uma coisa. Uma coisa é essa, outra coisa é você ter que sentar e fazer o seu trabalho, né? Desenvolver uma música própria, desenvolver uma trilha ou um arranjo. Essa é a parte mais saborosa, apesar de ser a mais trabalhosa também, porque as pessoas acreditam muito que a música vem da inspiração. E não é bem por aí, não. Você tem que realmente sentar ali, ralar, fazer, experimentar. E esse experimento é que é legal, porque dali surgem muitas coisas, muitas possibilidades. Para a gente entender e gostar do que é nosso, a gente primeiro tem que se enxergar. Eu acho difícil a gente conseguir fazer isso a gente é tão bombardeado constantemente com um tipo de música, um tipo de entretenimento tão fechado e tão produzido em série que as pessoas às vezes não têm tempo para refletir. Aliás, até as redes sociais agora colaboram para que isso se perpetue, né? As pessoas se fecham em bolhas e não estão abertas a coisas novas, as coisas interessantes que estão acontecendo por aí. Tem muita coisa interessante acontecendo. A música é uma delas, tem muito compositor bom aqui na universidade mesmo, tem muita gente boa fazendo música boa,
E aí quando eu me refiro a música boa, não me refiro somente a MPB, a jazz ou instrumental, pode ser um sertanejo, pode ser, sei lá, qualquer outro estilo de música, desde que realmente exista um conteúdo interessante, uma proposta interessante, uma mensagem sonora interessante. Tudo isso, a questão de ser bom ou não, varia muito do ponto de vista de onde você está olhando a coisa. Depois, por exemplo, que o curso de música foi instituído aqui na UFMS, nós notamos na cena regional, na cena campograndense de instrumentistas, uma melhora substancial, assim. Foi uma coisa que realmente deu para notar. Melhorou muito o nível de instrumentistas, os instrumentistas que leem, os instrumentistas que escrevem, que compõem. A universidade tem um papel muito interessante de fomentar também a questão da diversidade da formação do público. Festivais, fazer esses eventos de circulação, de dança, de música, como tem acontecido. Eu acredito que seja uma maneira muito interessante de contribuir para a melhora até da visibilidade dos instrumentistas que estão trabalhando aqui e de outros artistas que fazem parte aqui desse núcleo, né? Trabalho com composição, então tem algumas composições que já foram para vinhetas de rádio, algumas para filmes. Eu trabalho, na realidade, muito mais auxiliando e ajudando os outros, os cantores, enfim, e outros grupos. Mas eu tenho um trabalho já há um longo tempo, que é com o Grupo Masses Brasil, que nós vamos, inclusive, na SBPC fazer uma apresentação, que trabalha a música regional e a música latino-americana como um todo. A gente faz essa mistura toda. Não é difícil encontrar no Massis, por exemplo, é só digitar M-A-S-I-S. É engraçado que a gente fala Massis, as pessoas acreditam que sejam com 2 S. Não, é com um S só. Tem uma palavra em quechua que quer dizer companheiro. Quechua é um dialeto falado na Bolívia, né? E como um dos nossos membros, que já não está mais entre a gente, era boliviano, então a gente achou legal chamar Massis Brasil, que é os companheiros do Brasil. E é nessa linguagem que a gente trabalha. Esse é o trabalho que eu tenho há mais tempo e que tem rendido mais frutos. Então eu acho que é um bom portfólio para as pessoas olharem. Eu tenho algumas composições interessantes com um professor muito querido aqui da universidade, que a gente tem trabalhado e desenvolvido. Eu acho que o próximo projeto provavelmente será um CD dessas composições. Pretendo muito trabalhar com o pessoal do audiovisual aqui na universidade, que eu gosto muito dessa coisa de compor para cinema, eu acho muito interessante. Tenho um trabalho com uma cantora muito promissora aqui de Campo Grande, chamada Ana Cabral também, que eu acho que daqui a um tempo vai dar pano para manga, vai dar para falar bastante bem dela. E terminar meu curso de jornalismo. Eu acho que vai ser bem interessante. Tem bastante coisinha aí pela frente. Mas acho que essas aí são as que estão na primeira hora, assim.